o nosso primeiro podcast hoje, Pensar Pode, um bate-papo sobre teologia. Vamos começar nos apresentando. Então, Anderson. Legal. Eu sou o Anderson, tenho 46 anos, sou casado com a Tatiana, sou pai do Caio, do André, do Miguel e do Daniel. Sou estudante de teologia na Teológica, né, Faculdade Batista. E acho que por Legal. enquanto é só. E agora o Henrique. Olá pessoal, prazer conhecer a todos. Meu nome é Henrique, eu também sou seminarista lá na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, tenho 28 anos, sou esposo da Vitória, ainda não temos filhos e por enquanto é isso daí. Legal. E eu sou a Nicole Santana, eu trabalho como designer e estou estudando teologia também junto com o Anderson e o Henrique na Teológica Batista de São Paulo. E a minha igreja é a ABP, e é isso aí, sou de São Paulo. Vamos continuar aqui. Hoje a gente vai pensar sobre um tema bem legal, que é por que estudar teologia. Só que não tem como pensar sobre isso antes da gente refletir um pouquinho sobre o que é teologia. Então, vamos lá, eu vou pedir para o Henrique falar um pouquinho para a gente, a visão dele. Muito bom, Nicole. Eu confesso para você que quando eu ouvi esse termo teologia, eu falei, cara, sabe o que significa isso? É de comer? Mas né, não é nada assim tão complexo. O estudo sobre Deus, né, falando de forma bem simples, surgiu esse interesse aí eu tive esse interesse de estudar teologia desde a minha conversão, né, com meus 17 anos. E eu não fazia ideia do que era teologia. Para mim era algo só para pastor, né? Enfim. Mas com o tempo eu fui vendo que não. Eu começo a encontrar várias áreas ali sobre o nosso mundo, sobre o ser, sobre a nossa existência, por que o mundo se comporta dessa forma. Então eu acho que a teologia ela proporciona isso, proporciona uma forma de ver o mundo a partir da perspectiva de você estudar mais um pouco aí sobre Deus, sobre a história da igreja, a história de personagens bíblicos e de pessoas que vieram marcando toda a história da igreja, né? Falando de forma bem simples, para mim seria isso. Legal. E para você, Anderson? Eu concordo com o Henrique. Acredito que talvez no princípio seja algo complicado da gente entender, talvez até pelos jargões que tem na teologia, né, escatologia, sobre vários termos que não são tão usuais para nós. Talvez de uma forma bem prática, a teologia é essa ferramenta de olhar o mundo através da Bíblia. Né? E acredito que nada hoje é descolado da teologia. A gente pensa muito sobre economia, filosofia, algumas ciências que vieram se moldando conforme o tempo e que hoje para nós são tão usuais e a teologia não é. Então, para mim, a definição de teologia é um olhar bíblico a partir de uma comunidade de fé que pode mudar a realidade ao nosso redor. Então, eu acho que a teologia faz um pouco disso, faz essa crítica e essa autocrítica através dos evangelhos, como um círculo, né? A teologia nasce na igreja para falar sobre o evangelho, criticando a própria igreja e criticando o mundo lá fora e tentando trazer eles ao mesmo tempo para esse evangelho que é para quem a igreja deveria servir e serve, né? Eu acho que a teologia é isso, essa ferramenta de olhar o mundo e tentar mudar o mundo, né? Então eu acredito que a teologia para mim quando eu me apaixonei por essa ciência foi com esse intuito, né? E a teologia é uma coisa muito antiga, ela sempre existiu. A ideia de explicar o mundo através dos deuses é uma ciência que foi chamada lá na Grécia de teologia. Eu acho que para nós, hoje, para os nossos dias, eu acho que há uma necessidade de teologia e de teólogos que olhem o mundo com esse olhar crístico, né? Com esse olhar do amor de Cristo, enfim, com esse olhar do Evangelho. Eu penso assim. Legal. Eu achei legal você falar essa coisa de trazer para realmente essa coisa do dia a dia mesmo, porque às vezes a pessoa acha que teologia é só para uma pessoa específica, né? Ou, eu não faço teologia, se a pessoa não estiver estudando. Mas a verdade é que é a mesma lógica de política, né? Todo ato é um ato político e todo ato é um ato teológico também.
de uma certa maneira. As pessoas apenas não têm essa noção, né? Então, se a gente for fazer uma definição mais quadradinha, assim, teologia vem do grego e ela é a junção da palavra theos com a palavra logos, que é basicamente theos, né, seria a questão não só Deus, né, no sentido cristão, mas deuses, divindade e sentido da verdade, e o logos, que tem a ver com palavra, discurso organizado, estudo e razão. E então tem essa herança, né, da Grécia, como muitas coisas, muitas palavras e muitos conceitos que a gente usa. E ele foi incorporado pela igreja, né? Então, eu acho que um exemplo legal que a gente pode dar dentro da Bíblia é 1 Pedro 3,15, que fala para a gente estar preparado para responder à razão, né, da nossa esperança. Então, eu vejo a teologia realmente como esse preparo para a gente poder organizar nossas ideias e realmente passar a nossa doutrina, passar a nossa fé e a nossa esperança adiante, né? Porque senão você acaba ficando meio uma fé morta dentro de você, uma coisa que você pode até ter para você mesmo, mas você não consegue passar adiante, assim, acaba ficando uma coisa um pouco restrita só em você, assim. Então eu vejo dessa maneira, essa questão da teologia. E é meio difícil, né, falar de o que é teologia sem pensar o porquê que a gente estuda teologia, né? Tanto é que vocês mesmos já comentaram um pouquinho o porquê vocês resolveram estudar teologia. Então, eu vou começar falando aqui. E realmente, eu não sei vocês, mas no meu caso, eu sempre tive uma curiosidade, uma paixão, assim, uma fascinação por esse tema. É realmente um assunto que eu tinha vontade, curiosidade mesmo de estudar. Então, realmente acabou sendo meio que um sonho para mim, assim, poder estudar melhor, assim, de uma forma mais organizada. Eu acho que também tem o lado da excelência. Para quem tem uma visão de vocação ministerial, eu acho que é muito legal você poder se capacitar. Eu vejo dessa forma também. E com o passar do tempo que eu fui estudando, veio um desejo, uma vontade mesmo de me formar como teóloga, né? Porque eu comecei a ter um entendimento um pouquinho melhor sobre teologia e me deu essa vontade realmente de me formar como teóloga, e é uma coisa que está em andamento ainda, então, né, primeiro ano ainda, e eu realmente não sei exatamente o que vai acontecer depois, mas, assim, por enquanto, essas foram as minhas motivações, assim, e tem sido, né, minhas motivações para estudar teologia, né? Então, agora eu queria saber de vocês, assim, o que realmente motivou vocês a estudar teologia. Show de bola, Nicole. Você contando aí, eu me identifiquei bastante com alguns pontos que você falou, né, sobre a questão da excelência, sobre a questão aí de se ter esse desejo no passado, né. Eu estava falando aí da minha conversão, né, meus 17 anos, estava passando um período difícil, que é aquela fase adolescente de se escolher o que fazer. Por que que eu comecei a me questionar, começaram a surgir dentro de mim muitos questionamentos sobre esse mundo. Por que que o mundo é dessa forma? Por que eu tenho que seguir certos padrões? E por que que o nosso sistema é do jeito que é? Então, começaram a surgir vários questionamentos dentro de mim, e foi quando realmente eu conheci o Evangelho, né? E conhecer o Evangelho nos liberta de muita coisa, nos liberta do peso desse mundo, do agradar a esse mundo, do viver no padrão desse mundo. E eu confesso que eu mergulhei nesse mundo do Evangelho, em Cristo, e eu senti realmente um desejo muito forte de estudar teologia logo no início aí, dessa minha conversão. Mas aí a vida seguiu normalmente, continuei estudando, continuei seguindo a minha vida, relacionamentos, né, casamento, enfim. E 10 anos depois surgiu de novo esse desejo de estudar, pelo sentido de você compreender melhor não somente a Deus, mas também a Bíblia, e também de você ter mais excelência, de se sentir mais preparado. Quando a Nicole usou esse versículo muito bem usado, 1 Pedro 3,15, de você saber responder, sabe? Não apenas com jargões, não apenas com frases prontas, mas com o meu viver. Uma coisa que dá para passar adiante, assim, né? Não ficar preso em você. Exato, exato. Então, ali eu falei, cara, eu acho que eu vou estudar teologia. Eu já estudei
já fiz aqui, vamos dizer assim, entre aspas, a minha carreira, o que eu trabalho hoje, mas eu sinto que eu devo estudar teologia porque eu quero compreender melhor a Bíblia e eu quero poder ajudar outras pessoas, eu quero ter excelência naquilo que eu acredito. Eu quero não apenas crer, não ser mais um que diz que crê, eu não quero falar isso da boca para fora, eu quero saber explicar isso, saber ajudar, estender a mão para outras pessoas e também ser ali uma pessoa que vai esclarecer também isso para outras pessoas. Então, esse é um dos motivos porque eu estudo teologia. Muito bom, isso aí. Agora o Anderson. Vamos lá. Eu concordo muito com o Henrique, me identifico com o Henrique falou, porque a minha conversão aconteceu de verdade dentro do seminário. Isso tem aproximadamente Que legal. talvez uns 15 anos. Eu sempre fui apaixonado por história, né? E a história sempre condenava o cristianismo. Para mim, sempre condenou. Eu sempre acreditei no cristianismo como algo muito legal, muito bacana, mas muito próximo do que Gandhi fez, né? Um grande revolucionário que falava da paz, mas que era mais um homem que, com o tempo, foi frustrado, né? Foi ressignificado esse amor. Como é que o cristianismo é amor, sendo que a história mostra que a grande maioria das batalhas é feita em nome de Deus, né? Eu tinha esse pensamento que fazia todo sentido para mim naquele momento. E aí, conversa vai, conversa vem, eu tinha um sebo, né? Eu tenho um sebo, e um amigo muito próximo meu, a gente desenha junto, ele é professor de desenho hoje, e ele me chamou para almoçar, para jantar. E aí, no meio da janta, ele falou, cara, você está misturando as coisas, você está misturando Cristo com o Cristo, o Filho de Deus, com um cristianismo humano, né? Como o homem com o Deus. O homem é esse cara que caminhou, que você está falando, que as ideias dele foram como se fossem ideias. Isso não são ideias. Ele é o Filho de Deus que desceu e deixou um legado. Ele mostrou um caminho que alguns homens decidiram caminhar e outros não. Então, assim, se você achar que a história daqueles que não entenderam a mensagem de Cristo é o próprio Cristo, você vai continuar caminhando para o lado errado. Mas se há uma busca em você, se você quer saber quem é esse Cristo, eu te desafio a vir no seminário comigo. Eu vou começar, ele ia começar em algumas semanas. Eu falei, legal, né? Vamos lá, vamos ver o que é isso, né? Mas eu já estava meio impactado, porque do jeito que ele falou para mim, parecia que fazia legal. sentido, né? Uma coisa é o que eu falo e uma outra coisa é o que você entende. E na conversa dele ficou implícito isso, né? Que Jesus, o Filho de Deus, tinha descido à Terra, tinha falado aos homens algumas coisas que no meio do caminho foram distorcidas, né? E eu falei, pô, vamos ver isso aí. E aí eu fiz a introdução ao Novo Testamento com o Rui, esse meu amigo é o Márcio, e ali onde eu poderia fazer as perguntas, onde não era um culto, onde não era algo mais fechado, né? Algo mais doutrinário, né? Dogmático, não era algo mais aberto, mais à vontade. Então, a partir dali, eu entendi que existia uma história assim que os homens contavam sobre o que entenderam de Cristo. Existia uma outra história, que é a história do próprio Cristo. E dentro desse modus operandi, a ideia de como a gente conversar e como é que a gente entende essa interpretação bíblica, um jeito de ler a Bíblia, é um jeito que eu sempre quis ter e fazer. Ou talvez eu já até fizesse meio que no automático, só que sem saber. E ali ele estava falando, ó, é assim que a gente vê. Você está vendo isso aqui que Jesus estava falando? É disso que ele estava falando. Como é que ele trata a guerra? Como é que ele trata as mulheres? Como é que ele trata os fracos? Show. E aquilo me tocou. Eu falei, cara, eu quero mais disso aqui. E aí eu terminei aquele seminário, né? Na verdade, me faltou algumas matérias, mas aquilo já me mudou totalmente o meu rumo. Eu fui convertido realmente, eu fui mudado. A partir daquele momento eu tinha um outro entendimento do que estava sendo escrito e do que estava sendo lido. E aí eu passei a ser muito crítico da igreja, né? E passei muito tempo criticando, né? Porque eu falava, poxa vida, tudo o que eu leio na Bíblia parece que muito pouco é o que é pregado na igreja. E a gente fez um grupo, a gente tem esse grupo até hoje, é o Conversas que Salvam, e a gente sentava numa mesa e ficava debatendo sobre o que poderia ser feito da igreja com críticas. A gente sentou, conversou muitos anos,
e dali saíram o Tiago, ele é formado pela São Bento, é um teólogo, o Márcio Fesser é professor de teologia, que é um deles, e eu agora que decidi realmente me tornar um teólogo, né? Então, por quê, né? Tentando resumir rapidamente, por que eu faço teologia? Eu faço teologia para ser um teólogo. Sim, penso em ser pastor. Penso tenho um sonho de mudar o mundo. Tenho um sonho de fazer disso uma coisa melhor. Tenho um sonho de trazer pessoas que tinham uma visão muito parecida com a minha, que talvez não identifique o Cristo naquilo que vê, mas talvez mostrar para o homem, para a gente parar de olhar para fora e tentar olhar para dentro. Né? A gente olha para as igrejas só para fora, só como uma crítica. Mas por que a gente não está lá? Por que a gente não está fazendo? Por que a gente não está também mostrando esse Cristo que a gente conhece? Então, a minha ideia é essa. É descascar isso, essa casca que a gente criou, talvez pelo nosso contexto, talvez pelo nosso tempo, talvez pela história que a gente aprendeu, é tentar tirar, para a gente poder entender, né, que as coisas foram feitas, tudo que é visível foi feito através das coisas invisíveis, para a gente procurar essas coisas invisíveis que a gente não vê, e que às vezes a gente nem presta atenção. A gente presta atenção às vezes no terno, na gravata, na Bíblia, mas não presta atenção no ser humano. Então, essa conversão de dentro para fora é com esse desejo, né, é com essa paixão, com essa vontade que eu faço teologia. Show. Nossa, muito bom ouvir seu testemunho. E é até interessante porque às vezes as pessoas veem teologia como se fosse um nível muito elevado e distante, né, da realidade das outras pessoas da igreja. E é muito bom ouvir você falando, porque parece assim, impossível, né, uma pessoa se converter e teologia, né? Parece que são coisas opostas. Parece que é uma coisa assim que só, não, a pessoa tem que já ter um certo entendimento, uma coisa assim. Quando na verdade é justamente estudar sobre Deus, é realmente pensar sobre Deus, e isso vai realmente desde o básico mesmo, né? Então, isso realmente é o que faz as pessoas converterem, né? Na verdade, não faz nem sentido achar que não seja isso, né? A questão é muito mais, como você falou, a forma, né? Então, essa coisa da pessoa poder ter um momento de reflexão, de perguntas, de ter uma interação, que isso pode acontecer de formas diferentes, né? Pode acontecer num seminário mesmo, mas ela também pode acontecer numa escola dominical, né? Ela pode acontecer numa conversa. Enfim, essa coisa da pessoa poder colocar a pergunta dela e realmente pensar, né? Então eu acho isso bem legal. E uma coisa que, de uma certa forma, tem a ver com isso também, e que, querendo ou não, acaba sendo um pensamento que muitas pessoas têm, é aquela coisa muito... quase um jargão, assim, né? Que teologia é para pastor, né? E não que não seja, mas a questão é, teologia é realmente só para pastor? Como é que funciona isso? Então eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês veem essa questão. Eu acho que você foi muito feliz no uso do versículo aí, Nicole, que você citou 1 Pedro 3,15, eu vou ler novamente aqui. Antes, santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. É com muito pesar que eu falo hoje que não somente nas igrejas, mas pessoas que já vêm de famílias que se dizem cristãs, evangélicas, enfim, quando nós fazemos perguntas sobre a Bíblia mesmo, de repente eu não sei, eu quero tirar uma dúvida, e essas pessoas não conseguem, não sabem explicar. E aí a gente vê, poxa, mas o cara ele é filho de pastor, como é que ele não sabe explicar? E eu aproveito para abordar essa pergunta. E não deveria ser só para pastor, a teologia. A teologia deveria ser para todo cristão, para todo aquele que quer conhecer mais sobre Deus, para todo aquele que quer ver sentido nesse mundo, entender o sentido da sua vida. E a teologia, ela não vai ser ali abordada, usada somente na profissão, se a gente pode dizer assim, no chamado, né, pastoral. Nós vemos várias
vários outros profissionais que já estudaram teologia. Eu mesmo tenho amigos que são radialistas, são jornalistas, enfim. Tenho amigos que trabalham na área da economia e também já estudaram, em algum momento, algum curso sobre teologia, porque eles entenderam que, além do trabalho deles, além do propósito pessoal deles, eles tinham uma missão nesse mundo. E essa missão é exatamente ser um embaixador daquilo que eles dizem que eles acreditam. Então, no meu entender, não deveria ser, mas hoje parece que é. Porque muitas pessoas elas têm uma visão, um certo estereótipo, né? Mas eu fiquei muito surpreso, porque quando eu fui lá para a teológica, por exemplo, eu falei, cara, será que eu só vou encontrar tiozinho lá, pessoas que vão querer ser pastores? E foi muito engraçado que não, tinha muito jovem, pessoas bem mais novas do que eu, pessoas com 17, 18 anos, jovens, normais, skatistas, meninas, pessoas de todas as tribos, sabe? Sem nenhum tipo de preconceito, estereótipo. E isso foi muito bom, foi muito legal, porque eu vi que eram pessoas comuns como eu, pessoas falhas, pecadoras como eu, mas pessoas que tinham um questionamento dentro de si, tinham um objetivo dentro de si, que era, não, eu tenho uma sede aqui dentro de mim que eu preciso conhecer mais. Então, para as pessoas aí que estão nos ouvindo, se você de repente tem ou já teve essa dúvida, ela não é só para pastor, para qualquer que queira saber mais e queira explicar com excelência a razão da sua fé e servir melhor, independente da área aí que você atua, independente da profissão que você exerce. Esse é o meu entendimento. Sim, eu achei legal isso que você falou também, porque conectando um pouco com aquilo que o Anderson tinha falado, sobre a questão da história, né? Quando a gente olha para a história, às vezes a gente vê exemplos que não são tão positivos, né? Ou que são muito péssimos, né, no caso. E eu acho que um desses exemplos, que acaba sendo um pouco negativo, é essa divisão entre o clero e os plebeus, né? E isso no Brasil é muito, muito, muito herdado, né? Então a pessoa tem aquela visão do pastor como se fosse aquela visão meio de padre mesmo. Como se fosse só ele, né? Só dá o pastor lá, ele que tem um conhecimento, ele tem tudo. E realmente, no caso da Idade Média, realmente poucos eles detinham conhecimento, né? E muitas vezes as pessoas hoje em dia, elas têm essa mentalidade de que, quem tem que manjar de teologia é o pastor, eu não sou pastor, então eu não preciso. Isso é um engano muito grande. E tem tanta visão de líderes que tem essa visão, que gostam disso, para poder até dominar as pessoas mesmo, para ter, como se isso realmente fosse o que fizesse com que eles se tornassem realmente os líderes, conseguirem realmente manter o poder, né? Que é uma coisa bem péssima. Mas também tem o lado das pessoas, que muitas vezes elas têm um comodismo, assim, elas realmente uma certa preguiça, assim, uma falta de interesse mesmo. Quando, na verdade, o que Deus tem para nós é bem diferente. Tem até um termo bem legal para a gente pensar, que é essa questão do sacerdócio universal. Show. Excelente. Então, todo mundo, todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Nós temos um chamado. Então, é a questão do corpo de Cristo. Cada um tem o seu dom. E para você exercer o seu dom, mesmo que o seu dom não seja ser um pastor ou, enfim, ensinar de uma forma mais formal, assim, um curso, alguma coisa assim, você tem que entender a Bíblia. Tipo, como é que você vai entender a Bíblia, Exato. entendeu? Isso já é teologia, entendeu? Então não quer dizer que todo mundo precisa se formar em uma faculdade de teologia necessariamente. Eu até recomendo para quem tem essa possibilidade. Não são todos que têm essa possibilidade, mas pelo menos buscar ter um conhecimento melhor, fazer um curso básico, pelo menos. Eu acho muito importante a pessoa ter essa questão, porque é o que vai ajudar ela a cumprir esse chamado, que todo mundo tem esse chamado. A questão é, você está exercendo de uma forma boa ou não, né? Então eu acho que vai bem por aí. Então eu sou muito a favor da democratização do conhecimento. E eu acho que é isso que vai ajudar realmente a fé mesmo e a doutrina a ser passada adiante. E é por isso que no Brasil a gente vê tanta gente que se diz cristão e fala, nossa, mas por que tanta gente se diz cristão evangélico? Por que
você não vê isso na prática. E é por isso, porque o que é realmente ensinado não é apenas o que é falado no púlpito. O que é realmente ensinado é: eu sou cristã, eu tenho amigos e a minha convivência com eles ensina muito mais do que, de repente, uma pregação, entendeu? E a gente tem uma responsabilidade. E aí, quando você tem um entendimento correto e uma vida correta, é isso que vai realmente passar adiante o conhecimento. Então, existe um poder, uma força muito grande que existe nas pessoas que compõem o corpo de Cristo, não só em uma pessoa. E quando cada um exerce sua função, aí sim a gente vai ver o corpo de Cristo plenamente funcionando, né? Então, infelizmente, tem esse entendimento equivocado de que é só para líderes ou só para o pastor. Isso, infelizmente, acaba prejudicando bastante, né? Verdade, Nicole. Eu queria contribuir um pouquinho, falando, tentando acho que trazer um pouco para trás, né? Eu acho que a gente precisa, eu queria só arredondar um pouco mais sobre teologia, né? Porque a teologia é para pastora, eu acho que a gente precisa só arredondar o que é teologia, porque em nível micro, todos nós fazemos teologia. Todo mundo tenta, toda vez que você lê a Bíblia, você faz teologia, porque você tem um entendimento sobre aquele versículo, sobre o modo que você olha a igreja. Quando você ouve o seu pastor, e o seu pastor lê um trecho da Bíblia, ele tenta explicar para você e você entende, aquilo é teologia. Quando você tenta me evangelizar, você está fazendo teologia. Exatamente. Né? Mas por que me parece que essa é uma ciência que quem controla é o dono do púlpito, né? Quem controla é o professor da escola bíblica. Por que isso não é feito em cada indivíduo, né? Ou isso teria que ser feito só para os líderes mesmo? Eu acredito que não. Eu acredito que a teologia, aí eu acho que a gente pode dividir a teologia popular, a teologia daquele que lê a Bíblia, daquele que tenta falar do amor de Cristo, daquele que foi tocado pelo amor de Cristo, e a partir disso entende esse ide pregar o evangelho. É necessário que a gente faça uma teologia talvez mais popular, essa teologia próxima do pastor, essa teologia onde o pastor pode te ensinar esse caminho. Agora, você olha a Bíblia e você queria um pouco mais, você queria entender um pouquinho mais sobre como é que essa palavra chegou até nós, né? Quem era aquele povo, em que lugar estava aquele povo quando foi escrito, excelente, quem escreveu aquilo, né? Em que língua estava, aquele jeito de falar me leva a entender que eles estavam em tal lugar, eles estavam escravizados, eles não estavam escravizados, em que época era, por que foi feito aquilo. Então, quando você tem essas perguntas e você necessita dessas respostas, até para que você possa, de novo, ser esse sinal histórico do reino de Deus, esse cara que vai fazer o outro fazer teologia popular, talvez, eu nem sei se existe essa palavra, mas uma teologia um pouco mais no corpo a corpo, a teologia do Luiz Gonzaga, quando diz que quando olhei a terra ardendo, igual fogueira do sertão, pensei, ai meu Deus do céu, né? Então, por exemplo, essa é uma teologia, é um jeito de olhar o mundo e falar, Deus está aqui. Quando você ora na sua casa, você está fazendo teologia. Entende? Excelente. Quando você fala, Senhor, Pai, esteja com a gente, nos anime, esteja junto, eu quero agradecer pelo alimento, isso é teologia. Por quê? Porque é um jeito de olhar a Deus, entende? É um entendimento, é uma ciência tentando falar com Deus, né? Agora, é tudo aí? Não. E, por exemplo, é necessário que todos entrem na faculdade? Não. Como também não é necessário que todos façam economia, todos façam administração, né? Mas é necessário que você, em nível micro, entenda um pouco de economia. É necessário que, um nível menor, você entenda um pouco de português, mas nem todos serão professores de português. Muito bom colocado. Entende? Mas a teologia, a gente precisa quebrar um pouco alguns paradigmas dos quais isso é só para o pessoal da cátedra, isso é só para aqueles que podem, talvez, manipular esse poder chamado religião, né? E esse poder é o poder do conhecimento. Quando eu fui convertido a primeira vez, eu fui tomado por esse entendimento. Eu acreditei que quanto mais eu conhecesse, quanto mais eu soubesse da Bíblia, mais eu teria o controle sobre aquilo. E me lembro de uma vez, conversando com o meu amigo Tiago, e ele fala assim para mim, Anderson,
quantas vezes você ora, né, por dia? Quanto você fala com Deus por dia? Eu falei para ele, eu falo com Deus toda hora, toda hora eu tô aqui e tô falando com Deus. Não, peraí, não foi isso que eu te perguntei. Eu te perguntei quanto tempo você para falar com Deus. Ou talvez melhor, eu vou refazer a pergunta. O quanto tempo você para ouvir a Deus? E eu fiquei pensando, olhando para ele, falei, cara, eu leio tanta coisa sobre Deus, cara, que não faz muito sentido eu ficar falando com ele, porque ele quase não fala comigo, ele, né? E aí ele fala para mim, fala assim, porque quando a gente faz teologia, uma coisa importante da gente entender é que a nossa cabeça pode estar no céu, e ela tem que estar no céu, mas o nosso pé tem que estar no chão. Então, a gente tem que estar com o pé e o joelho no chão, com o pensamento em Deus, mas a gente não pode tirar Deus da jogada nunca. A gente precisa entender que é necessário para nós esse relacionamento com Deus, porque tudo é a partir dele. Então, tanto no micro, tanto para aquele que chegou na igreja e que consegue dizer só Deus é amor, e não é só isso aí, por exemplo, isso é muito bom. Se a gente conseguisse dominar um versículo e aplicar ele para a nossa vida, seria o suficiente para todo mundo. Se a gente conseguir entender aquilo ao extremo, seria o suficiente. Não há necessidade de se conhecer a Bíblia de capa a capa, mas é necessário conhecer a Cristo a fundo e entender que nós somos vazios e que é a partir dele que nós fazemos teologia. Não é a partir de nós, ou do nosso conhecimento, ou da nossa exegese, ou da nossa é a partir de Cristo. Todo teólogo tem que ter o joelho dobrado no chão. Então, todo teólogo, sendo ele pastor ou não, sendo ele líder ou não, sendo ele só um teólogo, só esse homem que tenta fazer essa trança entre a religião e o contemporâneo, né? Trançando esse tear, né? Que é complicado demais, mas esse homem, ele tem que ter o joelho dobrado. Ele tem que ter uma comunidade de fé e o joelho dobrado, porque então isso não é teologia, é qualquer outra coisa, mas não é teologia. Quando ouço que alguém que entrou na teologia e se perdeu, é porque ele nunca teve o norte. Quando a gente começa a abalar, Verdade. É que no grego não é exatamente essa palavra no grego, é que o contexto diz uma outra coisa, a pessoa fala, nossa, mas não é, meu Deus. Então, quando ele não tem Cristo como centro da vida dele, né, quando a teologia não parte de Cristo para o resto da Bíblia, qualquer coisa que te abala, quando você não tem um lugar onde pisar, quando a sua casa não é alicerçada na rocha, qualquer vento pode te levar para qualquer lugar. Então, eu acho que é importante para a gente pensar. Só dividir a teologia na teologia popular e na teologia acadêmica, né? E entender que todo mundo faz teologia, e a teologia não é só para pastor, não. A teologia é para todo aquele que quer conhecer um pouquinho mais, que quer dar um passo a mais. Enfim, não sei se eu me alonguei demais, perdão. Muito bom. E é aquela coisa, né, gente? É um tema muito profundo, dá pra gente fazer 1 milhão de podcasts com isso. E a gente, com certeza, vai abordar de novo esse tema, pode ter certeza disso. É sempre bom voltar para a essência e refletir nessas questões. E uma coisa que eu acho bem legal que o Anderson falou aí, 2 coisas que eu acho que é legal para a gente dar uma finalizada aqui e pensar um pouco sobre isso, é a questão da oração, porque o meu pastor sempre fala, né, que dá para perceber muito da teologia da pessoa quando ela ora, a forma como ela vê Deus, né? Então, eu não sei vocês, mas eu particularmente, quando eu oro, eu falo muito Pai, né? Então, isso é um sinal, né? Uma forma como eu vejo Deus, assim. Então, é muito interessante mesmo essa questão da oração. E outra coisa muito importante também, que infelizmente acaba sendo um errinho também, que muita gente comete, é de querer viver a teologia, pensar a teologia totalmente descolado da igreja, né? Isso é um erro muito grave, porque, na verdade, eu não sou igreja. Você não é igreja. Nós somos a igreja. Então, ser contra a igreja, ou, tipo, sei lá, achar que você pode sozinho mandar ver, assim, é muito errado, porque nós somos um corpo mesmo. E é claro, a gente tem que levar em consideração a maturidade. Então, tem períodos da vida que talvez as pessoas se sintam mais revoltadas com relação ao corpo local, dependendo também de questões específicas da igreja local que a pessoa congrega, mas é sempre importante a gente ter essa mentalidade de corpo de Cristo. Então, isso que o Anderson falou é muito bom também, a gente pensar nessa questão da comunidade também.
Então é isso, gente. Eu vou pedir para cada um falar um pensamentozinho final, assim, tentar resumir uma frase. Eu sei que é muito difícil, mas tentar falar uma mensagenzinha, assim, para que a gente possa finalizar esse podcast. Eu vou deixar a minha aqui, Nicole, assim, primeiramente, muito bom falar com vocês aí, e com as pessoas que a gente está interagindo agora. Eu creio que vai ser uma caminhada, vai ser um bate-papo que não está aqui somente em quem está falando, mas sim nos canais aí. A Nicole também vai divulgar o Instagram, onde nós vamos poder interagir com as pessoas. E o título, o tema, né, de hoje foi pensar, né, por que estudar teologia? E sintetizando, por que estudar teologia? Porque deveria ser algo que todos deveriam ter essa experiência. E como o Nicole falou, também concordo, ela deveria ser mais democratizada. Todas as pessoas deveriam ter mais essa oportunidade de estudar. Então, sintetizando, seria basicamente isso daí. Eu queria também... Eu queria... Legal, muito bom. Pegando o que o Henrique falou, tentar sintetizar. É uma coisa complicada. Mas talvez a pergunta que nós tenhamos que responder é: por que não fazer teologia? Todos nós deveríamos fazer teologia. E eu queria trazer o nosso podcast, esse Pensar Pode, como um convite, como uma mesa esticada. Dessa vez ela está aqui para todos. É uma mesa que a gente começa a nossa conversa aqui, mas a gente espera que ela reverbere por onde ela chegar. E se você chegou aqui agora, esse é o nosso primeiro podcast, Verdade. esteja com a gente. Estique essa mesa, né? Vamos conversar. Nossa ideia é construir algo junto. A gente não está aqui para esgotar nenhum assunto, a gente está aqui para abrir um assunto, porque essa é a ideia da teologia. A ideia da teologia é a gente costurar a nossa realidade com a Bíblia e com essa verdade que é Cristo. Um abraço. Excelente. Muito bom. E uma coisa, quando a gente pensa em teologia, que é muito importante, é o seguinte: mesmo que a gente estude a vida inteira, se mate, a gente nunca vai conseguir estudar tudo que existe. Então, a gente tem que ter... O primeiro passo é a humildade, né? Então, se você vê alguém que não é humilde, ou se você não é humilde, já começou errado, porque teologia e orgulho e arrogância não combinam. Porque quanto mais a gente estuda, isso vale tanto para teologia quanto qualquer tipo de conhecimento, como ciência, enfim. Quanto mais você estuda, mais você vê quão pouco você sabe e o quanto você não sabe. Então, isso é uma coisa que é bem marcante, assim, é um norte pra gente. Tá bom? Então, finalizamos aqui o nosso papo de hoje. Espero que você tenha gostado. Esse é o primeiro podcast de muitos outros, se Deus permitir. E é isso aí. Siga a gente no Instagram, então. O nome é exatamente igual. Graças a Deus estava livre o nome. Que é Pensar Pode. Com o D mudo, porque é pod de podcast. E é isso aí. Continue seguindo a gente e acompanhando os nossos novos episódios. Valeu.